Estamos de volta. O assunto de hoje, totalmente apimentado, é sobre fraudes. As principais fraudes que acontecem nos condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque aqui já foi bem polêmico, já teve bastante assunto picante para você identificar dentro do condomínio de vocês. Estamos com 2 síndicos profissionais, 2 síndicos de sucesso, a Vanessa Muniz e o Charles de Souza. Charles, começar com você agora, falar de outras possibilidades de fraudes que acontecem nos condomínios para que nosso telespectador possa identificar e não deixar que ocorra nos seus condomínios. Ricardo, superfaturamento normal, né? Não lançamento na receita de dinheiro que entra no condomínio também é normal, né? Eu já vi muito isso acontecer. Normal de acontecer. Normal né? de acontecer, não que deveria acontecer, pelo amor. O zelador, ele aluga ali um quiosque, a churrasqueira, ele simplesmente embolsa o dinheiro, né? Não repassa isso para a administradora, não repassa essa informação. Agora, o campeão, Ricardo, isso eu fiquei até abismado quando eu vi um contrato frio, né? A gente vê notas frias, eu vi um contrato frio, né? O que a síndica na ocasião fez? A síndica fez a tomada de preço, trouxe ali 3 orçamentos, viu qual que era o melhor orçamento e mandou a empresa executar aquele serviço, né? Só que ela apresentou para a administradora uma outra empresa, né? E nessa outra empresa, ela também fez um contrato, tudo, assinou, e ela com um valor muito maior com essa segunda empresa, né? Ou seja, salvo engano, ela multiplicou por 2, ela ganhou 50% em cima daquele serviço que realmente foi executado. Só foi descoberto isso, Ricardo, em auditoria, né? Quando foram, por algum motivo, falar com a empresa que tinha executado o serviço, falou, o pagamento foi X, né? A empresa, não, o pagamento não foi esse, o pagamento foi muito menor que esse. Aí veio à tona o contrato fraudulento. Ela fez ela entrou com uma outra empresa, recebeu, pegou, que loucura que Nossa, justamente, que ela pediu que a administradora passasse para ela e ela repassasse para a empresa só o valor do contrato, do primeiro contrato. Negócio e ela retia um valor extremamente profissional, viu? Nossa, que absurdo. Eu tive uma síndica que ela ficava na administração e recebia os inadimplentes. Puxa. Só que ela não punha ela não dava abaixo. Então ela recebia os inadimplentes. Bolsava. Aí eu identifiquei na época, era um menino, tinha acho que 19 anos, e ela contratou a nossa administradora porque ela viu esse bocó aí, alemãozinho, não vai identificar nada, vai continuar fazendo. Ela pegou as coisas dela e fugiu do condomínio. Que horror. Fugiu, porque ela estava fazendo isso há um bom tempo e era um condomínio com mais de 600 unidades no centro. Misericórdia, você pensou que horror? Essa questão da falsificação de notas ainda acontece muito, né, dos contratos, até achei isso daí, graças a Deus nunca aconteceu de nenhum condomínio que eu conheça dessa questão de contrato. Eu vejo indicação de prestador de serviços, e aí essa indicação, como o síndico ou as comissões de moradores, também acontece, a gente não pode esquecer de falar das comissões de moradores, né, que se unem para determinadas obras. Já vi acontecendo, a comissão toda juntinha, unida, para trazer profissionais que eu chamo de prestadores de serviço de estimação, onde eles já tinham contato, já tinham acesso a todas as informações privilegiadas no processo licitatório, e aí passava essa informação para essas empresas. Olha, você cobrou muito barato, tá? Tenta cobrar um pouco mais, porque senão você vai ficar fora. Aí o cara, nossa, que legal, ela tá me ajudando aqui, obrigada. Aí chega pro outro e fala, olha, o seu preço, tu coloca assim, aí chega para a terceira empresa, que é a empresa que foi efetivamente a escolhida pela comissão, e falava, olha, cobra X que vai dar certo. Ou seja, todas as outras cobravam mais caras, a outra já cobrou menor, mas o valor já estava superfaturado. Fechava-se isso e ele fazia o quê? Recebia do condomínio, recebia direitinho, nota fiscal, e a diferença ele depositava ou dava em dinheiro, inclusive, para a síndica ou para a comissão. E existe uma outra coisa, que eu já vi acontecer, aliás, identifiquei isso num condomínio também, e infelizmente, quando eu identifiquei, eu levei para o conselho e para o síndico, infelizmente, eles estavam todos envolvidos. Nossa. Era uma reforma que era em torno de R$400 mil, e eu bati o olho e falei, isso aqui eu trabalho com condomínio minha vida inteira, isso não vale 400 mil. Aí eu peguei
e mandei o orçamento, né, sem valores, para 3 empresas que eu conhecia. E a base era R$150 mil, mais ou menos. Nossa. E aí eu apresentei e comecei a ir atrás das empresas. Eles tinham 4 empresas, só que 3 eram de fachadas. Então a empresa, que já era parte do esquema, ela tinha 3 empresas abertas. E aí eu comecei, como que eu descobri isso? Porque eu comecei a investigar essas empresas e ver que elas estavam abertas há muito tempo e não tinham serviços. Elas não prestavam, ela tinha uma não existia, não tinha nem aberta, a outra nunca tinha feito um negócio na vida e a outra tinha feito um negócio de R$200. Então eram empresas abertas Fantasmas. para É fraude. Só para alimentar essa fraude, né? só para ter a concorrência. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo, né? Eu gosto muito de trazer a questão das boas práticas anticorrupção para os condomínios, compliance, que a gente chama, né? Ela ficou muito famosa com relação à Operação Lava Jato. Sim. Mas que os condomínios hoje têm colocado isso e levado para a Assembleia deliberar e colocar como uma prática, para que todas as negociações, esse termo, seja encaminhado para todos os prestadores de serviço. O que me causa bastante estranheza dentro dos condomínios é quando a gente leva para votação essas questões que, para mim, deveria ser aprovado por unanimidade dos moradores, a gente ainda vê moradores votando contra essas práticas, boas práticas de compliance dentro dos condomínios. E o que me causa mais estranheza ainda é quando conselheiros fiscais que participam de toda essa questão de trabalho, levar moralização para os condomínios, votam também contra aquilo que foi trazido e estudado dentro do corpo diretivo. Eu tive uma assembleia recente que o conselheiro fiscal, ele foi a única pessoa que votou contra a cartilha de boas práticas anticorrupção dentro do condomínio. Então, para você ver como tem pessoas que às vezes estão dentro de um corpo diretivo e têm más intenções. Uma outra coisa que eu falo também de corpo diretivo, eu entendo que é completamente incongruente membros do Conselho Fiscal participarem do dia a dia do condomínio. Como é que você vai aprovar ou não aprovar determinadas práticas dentro da gestão, como conselheiro consultivo, e depois você vai e nega as contas, por exemplo, ou vai na prestação de contas, você vai se vingar do síndico porque você não gosta dele, e vai lá e diz que está tudo errado. Acontece isso também? Acontece. É uma forma de fraude dentro da administração do condomínio? É uma forma de fraude também. E os síndicos, eu tenho falado isso, tem que se armar de verdade, com verdadeiras armaduras para lidar com o inimigo dentro da própria casa. Porque as fraudes também acontecem dentro do corpo diretivo. Eu acho que, trazendo aqui para o Charles, eu acho que a gente pode definir que talvez o principal ocorrência de fraude é o favorecimento pessoal, né? Se em espécie ou de outra forma, porque muitas vezes não é em espécie. Às vezes é vantagem. Então, uma coisa idiota, vai. Coloca net para todo, vende net no condomínio e aí põe net na casa do síndico. Pois é. É uma coisa pequena, a gente tá falando de R$200. Mas é uma fraude. E aí começa a ter coisas grandes em cima disso. Então, o cara, não, eu não dei dinheiro, mas eu pintei o apartamento inteiro do cara. Eu não dei dinheiro, mas... E começa... acho que esse é um ponto, né, Charles? Na verdade, bem do que a Vanessa falou, Ricardo, eu acho que a participação dos condôminos é fundamental. Às vezes o condômino ele não se dá ao luxo nem de ver aquela pasta de prestação de contas. Quem dirá questionar o síndico, a administradora, que lançamento que é este, que lançamento que é aquele, por conta desses olhos vendados que acabam dando espaço para esse tipo de profissional, para esse tipo de comportamento. Então assim, eu sou condômino, além do que eu sou condômino, eu fico em cima, qualquer lançamento que tem ali, mas por que foi gasto isto? Cadê os 3 orçamentos? Por mais que não seja uma obrigação legal, é uma obrigação moral, né, Vanessa? Sim. Você trazer sempre orçamentos, você mostrar que você fez um processo licitatório bem lícito, né? Por conta dessa omissão dos condôminos que a coisa acontece. Exatamente. A importância deles tomarem para si a responsabilidade, que é uma responsabilidade da massa condominial, avaliar e verificar essas questões. Não adianta fingir que não está vendo. Aí depois acontece um problema, vai a rádio peão todinha do prédio apontando o dedo para quem não sabe nem o que está fazendo. E é sempre Acha assim, um né? culpado. Quem é o culpado? O E é síndico. sempre assim, só aparece tudo isso depois que o síndico já foi embora, depois que o caixa já está A culpa é sempre do defunto também, né? Pois Isso. Pois é. Eu tive um caso também com uma administradora de péssima índole. Eu me arrependo até amargamente de ter mantido bastante tempo ainda no condomínio, porque quando eu assumi já existia.
e ela não tem uma índole muito boa. Por que não tem? Porque quando ela percebe que você está indo por um caminho que é diferente do caminho que ela prega, ela começa a falar mal de você pro conselho, a querer derrubar para quê? Para entrar um síndico da confiança deles, que faz parte desse cartel, porque isso aí para mim é uma quadrilha, né? Acaba se tornando uma quadrilha. Sim. Se eu estiver equivocada, por favor. Mas quando você tem síndicos corruptos, com administradoras corruptas e com empresas que se prestam E tem empresa até que não era corrupta, mas ela acaba sendo, porque ela fala, puxa, eu não vou ficar fora, eu não quero ficar sem passar dificuldade. O meio corrompe o homem. Exatamente. E aí começa a ficar numa situação tão tóxica, tão deplorável, que você dá até nojo, gente. Pra mim, eu me sinto enojada com a coisa dessa. Eu vou pegar gancho, eu já vi síndicos sair de condomínio como bandido, como não sei o quê, sendo que, na verdade, era o único honesto da situação, só que ali existia uma administradora, um conselho, que pintou esse cara para tirar o gestor. O gestor e ainda saiu como bandido. Sim, porque tem muita coisa errada. Então, assim, olha, confiem, a partir do momento que vocês contratam um profissional de qualidade, um síndico decente, confie nesse profissional. Quando ele diz, olha, tem que trocar administradora, veja os motivos, vá a fundo, verifique o motivo. Não existe... Você acha que... Imagina o trabalho que é trocar uma administradora. Para um síndico falar que precisa trocar, você tem que verificar os prós e os contras, mas também verifique o passado desse síndico, verifique qual é o comportamento dele com a administradora, verifique como que ele age, se ele não é um pau mandado da administradora, normalmente né? Como você percebe esses atos de corrupção facilmente. Sabe o que eu vi? Desculpa interromper, mas uma coisa que eu recebi esse final de semana, que tava com meu pai até, e aí uma síndica mandou para ele, e a gente quase entramos em coma ali vendo isso, que eu recebi a mensagem de uma pessoa repassada, né? Então eu não sei quem é. E se eu soubesse, eu ia atrás, mas vou atrás ainda. Mas olha que louco isso, eu não falei para vocês, eu vou contar agora ao vivo não, mas para a câmera aqui também. Segundo eles, uma pessoa influente no segmento está montando um esquema de pirâmide para os síndicos ganharem dinheiro com indicações e vendas de dentro com fornecedores. Que horror. Nossa. E aí eu vi o desenho da pirâmide. A pessoa fala, uma pessoa influente, ela não fala quem é, ela fala isso. E aí tem a pirâmide, o síndico no topo da pirâmide, os fornecedores, a comissão. Uma quadrilha. Uma quadrilha. Sabe como é que uma coisa importante também? Quando vocês estiverem participando de um processo de seleção, verifiquem quem são seus concorrentes. As administradoras que não prestam, que não valem nada, elas normalmente indicam síndicos processados, síndicos com processo criminal, inclusive, às vezes, correndo sob sigilo. E aí, quando você vai participar, você percebe que todas as vezes que você está com aquela administradora que já existia, aquele cara sempre está com você. Por que será que está sempre o mesmo cara? E por que será que eles não puxam as certidões? Porque também tem essa. Essas administradoras, elas não pedem para o síndico apresentar certidões. Né? Eu já apresento tudo. Aí fala assim, não, mas não precisa nesse momento, o condomínio não pediu. O condomínio não pediu ou a administradora é que trouxe essa informação para o conselho de que não é necessário porque ela já tomou conta de tudo isso? Prestem atenção. Como a gente falou, não existe almoço grátis. Chalês, chegando aqui na parte final, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. E aí, na volta, você faz as suas considerações finais e a Vanessa também faz as considerações finais dela. A advertência hoje vai para você, filho da mãe. Vai para você que está num condomínio como síndico, ou como zelador, ou como gerente predial, ou é administradora, ou é jurídico, faz parte da cadeia, não me importa, e se beneficia individualmente, não pelos seus honorários. Gente, parceria é para beneficiar o cliente. Tem que ter parceria. Toda parceria tem que ser benéfica 100% para o cliente, no caso, o condomínio. Parceria que se beneficia alguém que não é condomínio não é parceria. É uma espécie de corrupção e de fraude. Você tem que ganhar dinheiro única e exclusivamente com os seus honorários. Fico alerta, fico a dica, fico tapa, fico chute, porque é importante. Chalês, muito obrigado pela sua participação. Fica à vontade para fazer a sua
seu final aqui, ou a sua opinião, caso você queira expressar mais alguma coisa. Eu agradeço, Ricardo, o convite. Sempre uma honra estar aqui. Resumo do que a gente falou hoje. Nem sempre o síndico sabe de tudo. Esse é um pequeno grupo de síndico que se dá o luxo de participar desses esquemas fraudulentos, né? Eu acho muito importante a participação dos condôminos. Só existe irregularidades porque não há fiscalização, tá? Vamos se mexer, povo. Vamos se mexer, vamos cuidar do seu patrimônio também. Não é simplesmente colocar um gestor, um administrador e achar que a coisa está sendo feita da melhor forma, que às vezes não está. Muito obrigado, muito rica a sua participação. Vanessa, o que você diz para a gente finalizar aqui nosso programa de Olha, hoje? eu digo o seguinte, que primeiro, honestidade é DNA, tem que estar no sangue, não é? Ser honesto é obrigação, não é? Primeiro ponto é esse, seja síndico, corpo diretivo, seja administradora, honestidade é isso. Todo mundo tem telhado de vidro, então se vocês estiverem fazendo algo de errado, fiquem tranquilos que vocês serão descobertos e serão expurgados do mercado condominial, que não admite gente amadora, sem vergonha e picareta, tá? Eu acho que isso é muito importante a gente falar. E síndicos, de maneira bem sutil. Sempre, eu sou muito delicada, muito. E síndicos, saibam cobrar. Quando você cobra o que é justo pelo seu trabalho, você não precisa ficar desviando dinheiro de ninguém, pegando nada de ninguém e nem aceitando se prostituir para as administradoras picaretas e sem vergonhas que tem no mercado. Então, saiba cobrar. Sabendo cobrar, você não vai ter problema nenhum e vai ficar satisfeito com o trabalho que você vai desenvolver. Eu acho que isso é muito importante também, não é? Por isso mesmo, quando vocês perceberem também que as administradoras estão cobrando muito pouco, tem algo errado. Ninguém trabalha de graça. Não existe almoço grátis, baby. Vanessa, muito obrigado. Obrigada. Programa espetacular e a sua sinceridade é muito boa para nós todos. Obrigada, Ricardo. Fico feliz, viu? E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.